Glória a Deus, que pelas misericórdias do Senhor, nós estamos aqui novamente. E eu louvo a Deus pela tua vida, pela minha vida e por podermos estar aqui. Amados e amadas do Senhor, como é duro sofrer com injustiças, não é? E como é ruim quando você não tem como se defender delas. E você fica ali esperando pela justiça do Senhor, aguardando pela justiça do Senhor. Talvez você esteja aqui nesse momento se sentindo injustiçado por alguma coisa, ou por algo, ou por alguém, e você está confiando na justiça divina, porque você sabe que a justiça divina ela é a única que não falha. A justiça divina é para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que respeitam o nome do Senhor e que creem no Senhor, amados do Senhor. Primeiro eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que dê seu like, que compartilhe, que nos ajude nessa obra, porque sem vocês essa obra não existe. Sem vocês não temos o que fazer aqui, tá? E vocês são os porta-vozes, né, desse canal. Vocês é que vão compartilhar, vocês é que vão enviar esses vídeos para outros lugares, para outras pessoas, para os seus amigos, para as pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E quantas pessoas nesse momento estão necessitados de ouvir a palavra de Deus porque estão sendo injustiçados por alguém ou por alguma coisa ou de alguma maneira. Por isso estão com seu coração aflito e implorando por justiça. Porque é assim que funciona, né? Muita gente sofre por injustiça. E às vezes a gente diz assim, há situações, às vezes, uma palavra que você fala, um gesto que você faz, às vezes, te causa uma injustiça, porque o jeito de você falar, de fazer, a pessoa pode te levar para o outro lado, te interpretar mal, e quando você vai ver, a outra pessoa já conseguiu fazer aquilo virar um monte de coisa ruim, ai, que vem tudo contra você. Que se vira tudo contra você. E você é injustiçado. E talvez você pense assim, mas como? Né? Existem pessoas tão manipuladoras assim, como pode existir pessoas tão ruins? Assim, acontece que as coisas vão ficando complicadas na minha e na tua vida. Sabe quando? Quando nós falamos a palavra errada na hora certa ou a palavra certa na hora errada. Aí muita coisa pode acontecer. E às vezes, muitas e muitas vezes, né? Tem pessoas que conseguem distorcer tudo. Tem pessoas que conseguem ser tão manipuladoras que elas conseguem pegar aquilo que não era para ser. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo dizer para você? Às vezes você não fez aquilo, mas você está numa situação que fica quase improvável, fica quase incerto você conseguir provar que não era exatamente daquela forma. Porque existem pessoas que conseguem inverter os valores, inverter as coisas. Existem pessoas que de vítima passam a ser réu, e de réu passam a ser vítimas. Sabia disso? Existem pessoas que são vítimas e se transformam em réus, devido a algumas situações. E existem pessoas que de réu passam a ser vítimas. E ao contrário também. E assim vai. Por quê? Porque elas conseguem manipular a situação de uma tal forma que fica até impossível você provar alguma coisa. Porque existem pessoas que conseguem isso, sim. Principalmente porque temos um Deus de amor e temos também um Deus de justiça ao nosso favor. Então as pessoas às vezes esquecem isso. Eu não sei qual justiça você tem pedido a Deus que Ele faça por você. Porque talvez você esteja se sentindo injustiçada por alguma coisa. E isso tem te perturbado muito. A justiça de Deus, amados, não falha. Quer um exemplo disso? Nós temos José, na Bíblia Sagrada, a mulher de Potifar. Ela era uma mulher atraente, desejada, cobiçada. E ela convidava José para dormir com ela todas as noites. E José se fazia de tonto, de bobo, fugia dela, porque ele não queria jamais trair a confiança de Potifar. Ele não queria. E ele também era um homem atraente, diz a palavra, um homem bonito, de uma grande estatura, bonito, um homem de aparência. Mas o que acontecia? Aquela mulher tentava José todos os dias. E José fugia dela. Ele fugia.
Só que a situação foi ficando de uma maneira que aquela mulher, talvez naquela maneira dele ficar fugindo dela, ela começou a arquitetar um plano diabólico, maquiavélico. E quantas vezes tem pessoas armando contra você planos maquiavélicos, planos demoníacos, para destruir a sua vida, a da sua família, para armar ciladas do inferno contra você. E você às vezes está parado aí pensando, e não é que está acontecendo isso mesmo? Porque existe pessoas usadas pelo diabo, pelo inferno, para destruir a minha e a tua vida. E pessoas manipuladoras que conseguem distorcer os fatos. E você fica sem saber o que fazer. E isso aconteceu com José. Ele fugia dela todo o tempo e todo dia, diz a palavra, toda noite ela chamava ele para deitar-se com ela. E ele fugia. Mas teve uma noite que não teve jeito. Teve uma noite que ela arquitetou, ele teve que voltar, eu não sei como foi que aconteceu, ele teve que voltar para acertar as coisas lá, não dá para entrar em detalhes agora, mas a casa estava sozinha, só estava ela lá. E ela se aproveitou da situação, diz a palavra de Deus. Ela se aproveitou da situação e chamou ele para se deitar com ela e disse, não tem ninguém em casa, só eu e você. E ele não queria. Ele não queria, todo o tempo ele foi fugindo dela, mas teve uma situação, um momento que ela puxou ele. E quando ela puxou ele, ela conseguiu arrancar as vestes dele. E quando ela arrancou a veste dele, que ele se viu naquela situação, e que ele talvez tenha pensado, agora eu não vou conseguir resistir a essa mulher, agora eu vou pecar contra o meu Deus, porque eu não vou conseguir sair dessa. O que ele fez? A única alternativa que ele teve foi fugir. Só que quando ele fugiu, ele estava se condenando praticamente. Porque quando ele fugiu, ela se sentiu mais rejeitada do que ela já era dele. Porque ela já se sentia rejeitada por ele. Aí nesse momento ela se sentiu mais rejeitada ainda. Aí aquilo que já era um transtorno para a vida dele virou um inferno. Né? Porque quando as pessoas conseguem manipular as coisas, fica complicado para você e para mim. Existem pessoas que conseguem isso. Pessoas que conseguem chegar de mansinho, né? E você nem tem como arquitetar nada. Você nem tem como discutir, porque te coloca numa situação impossível de ser discutida ou de ser explicado. E muitas famílias hoje são destruídas por isso. Muitas e muitas famílias. Não que eu estou dizendo que não tenha pessoas que façam isso. Não que eu estou dizendo que pessoas não tenham feito coisas erradas, que pessoas não tenham errado diante de Deus e dos homens. Não. Eu estou dizendo que às vezes a situação que você está pedindo e clamando por justiça é uma situação que só Deus pode fazer justiça por você. Que era no caso de José também. José correu, mas quando ele correu, as vestes dele ficou nas mãos da mulher de Potifar. E ela usou as vestes dele para gritar, pedir socorro. Para dizer que ele havia tentado seduzi-la. Que ele havia tentado se aproveitar dela. E qual palavra você acha que Potifar ia acreditar? Na do servo dele, José, ou na da sua esposa? A roupa dele estava na mão dela. E ele havia fugido. Mas só que, e para explicar que ele fugiu da situação, e não que ele fugiu por ter feito algo errado. Não tinha como. Ele fugiu. E mesmo ele sendo fugindo dela, ele foi punido. Porque Potifar mandou colocá-lo na prisão. Ele começou a ver o sol nascer quadrado, mesmo não estando devendo nada. Mesmo não tendo culpa de nada. Mesmo ele tendo se desviado daquele mal. Mas a armadilha foi feita. A armadilha foi arquitetada. Ele não caiu na armadilha, mas ele foi pego pela armadilha. E às vezes você também pode acontecer, né? Talvez você esteja clamando por justiça, por algo que você não consegue explicar, por algo que não tem como você se justificar. Mas nós temos um Deus que faz isso por nós temos um Deus que faz isso comigo e com você, quando isso acontece. Quantas pessoas já tentaram te destruir assim?
Invertendo às vezes as palavras que você fala, invertendo às vezes as situações que você coloca. Você às vezes se expressa de uma maneira e a pessoa coloca outra expressão, né? Um outro entendimento da palavra que você está falando. E se entende de uma outra palavra só para conseguir fazer com que outras pessoas estejam contra você também. Não é assim que acontece, queridos, amados e amadas do Senhor. É assim. Mas Deus estava com José, diz a palavra. E tudo aquilo que aconteceu, ele foi lançado no cárcere. Mas ele sabia que Deus havia observado tudo o que tinha acontecido. Ele sabia que Deus estava com ele, apesar de tudo, de estar naquela prisão. E aquilo tudo aconteceu. E por um lado, aquilo foi ótimo que aconteceu, porque aquilo que o levou até a prisão também fez com que ele chegasse a ser governador do Egito. Então veja, Deus estava com ele, Deus está com você. Embora pareça muitas vezes que a situação não vai ter como se explicar, não vai ter como se justificar, você não precisa fazer nada disso. Deus faz por você. Deus honra você. Deus me honra. Porque Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele chegou a governador do Egito depois de ter estado na prisão, porque Deus estava no controle de tudo. Deus estava com ele mesmo, ele estando encarcerado. Então você que clama por justiça, ela pode até parecer tardia para você, mas Deus em tudo tem um propósito. Talvez se não tivesse acontecido com você o que aconteceu, as injustiças que aconteceram, talvez hoje você não estivesse no lugar de posição que você está. Talvez hoje você não estivesse conseguindo chegar aonde Deus queria que você chegasse. E que se fosse lá atrás você não chegaria. Eu sei que você está entendendo que o Espírito Santo manasturi anda lá manara, shuri kadabashui adanandasturi anda lá ma, kadasturi anda lá misibisi. Aquilo que o Senhor te diz no teu coração, eu sou Deus de justiça. Nada escapa das minhas mãos, diz o Senhor. Nada escapa das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Às vezes, toda cilada armada, às vezes, toda essa injustiça colocada, só vai te levar aonde Deus quer que você chegue. E pode ter certeza, é o melhor lugar que você poderia estar. Amém? Se você crê nessa palavra, coloca aí nos comentários, eu vou chegar no melhor lugar que Deus preparou para mim. Porque a justiça dele não falha. Amém? Beijo no teu coração, fica na paz de Cristo. Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus entes queridos, todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E até sexta-feira, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir. Fica na paz de Cristo. Beijo.